Oi, gente! Então, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Team Mais Diversa. Essa é a Team proporcionando uma jornada de desenvolvimento para pessoas com deficiência. A gente vem de uma jornada mesmo. Começamos na quinta-feira passada com uma palestra de abertura que falou sobre mercado de trabalho, lei de cotas, quantas pessoas com deficiência somos no Brasil, quantos de nós estamos empregados formalmente. Falamos sobre isso e o Fio da TIM também deu uma breve introdução do programa de inclusão da TIM, falou um pouquinho, né, de como funciona a TIM, e eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente iniciar no tema de hoje, tá bom? Olha só, quem tiver dúvidas, por favor, use o chat, comentem no chat. Por enquanto, todo mundo está de microfone fechado. Nesses primeiros minutos, a gente vai absorver conteúdo. Depois a gente vai parar a gravação e a gente libera os microfones para a gente trocar essa ideia. Combinado? Então, vou me pedir licença. Eu peço licença para projetar a minha apresentação. Lembrando que a Eliana e o Ricardo serão nossos intérpretes de Libras, nossa voz para as pessoas surdas aqui, sinalizadas. Aqui a gente tem uma diversidade grande, né? Tem pessoas surdas oralizadas, tem pessoas surdas sinalizadas, tem pessoas cegas, tem pessoas com baixa visão, tem pessoas com deficiência monocular, tem pessoas com deficiências físicas de todos os tipos, pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências intelectuais. Então, dentro da nossa galera aqui, que a gente está em 99 pessoas hoje, somos um grupo bem potente aí, bem diverso de pessoas com deficiência. E a gente precisa garantir a acessibilidade para todo mundo aqui. Então, obrigada pela paciência aí de esperar um pouquinho para começar nesses primeiros minutos. Então, bora lá! Team Mais Diversa para a Jornada de Desenvolvimento, aula 1. Hoje a gente vai falar sobre o movimento das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Conheça a sua história, é o tema de hoje. Muito bem, deixa eu rodar aqui. E lembrando que aqui somos também da consultoria Talento Incluir, em parceria com a TIM. A Talento Incluir é uma consultoria que promove a dignidade da pessoa com deficiência através do mercado de trabalho. A gente já incluiu mais de 9 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho formalmente, informalmente, acredito que muito mais, porque a gente ensina muitas empresas como fazer o processo seletivo inclusivo, né? E assim está desenhada a nossa jornada. Então, hoje, a gente começa falando do movimento das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025, comigo, Tabata. Já falo mais sobre mim, para quem não estava aqui na quinta passada. Na próxima quinta, dia 4 de setembro, a gente terá Carolina Ignarra, que é a fundadora da Talento Incluir, falando sobre como romper o capacitismo estrutural e a síndrome de pessoa impostora. Um conteúdo muito bom para desenvolvimento pessoal. Então, se eu puder dar a dica, venham na quinta-feira. É importante esse tema para a gente se desenvolver nas nossas habilidades comportamentais também. Na terça-feira que vem, dia 9 de setembro, a gente vai ter Kátia Reimorek falando de empoderamento e de autoconfiança. A Kátia também é fera nos conteúdos que ela traz. E, por fim, no último dia, vamos ao que interessa, que é falar de carreira e de protagonismo com a Fabi Machado, que vai falar sobre a gente, como profissional com deficiência, gerindo as nossas próprias carreiras. Fabi também vai trazer um pouquinho de marca pessoal, um pouquinho de inteligência artificial para a gente se atualizar aí com o que está rolando no mundo e no mercado de trabalho. Muito bem, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da nossa história, entender por que somos vistos como somos vistos e como que a gente pode fazer também, a gente vai discutir no final para transformar essa
visão de mundo que algumas pessoas têm sobre pessoas com deficiência. Para quem não me conhece, eu sou a Tabata, sou uma mulher branca de cabelos ondulados, tenho 44 anos e sou cadeirante. Sou consultora de diversidade, equidade e inclusão aqui na Talento Incluir e hoje em parceria com a TIM nessa jornada de desenvolvimento. Você conhece? Pergunta aqui no chat para a gente responder pelo chat por enquanto. Você conhece a história das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo? Você já procurou saber sobre um pouquinho sobre a nossa existência, sobre os nossos movimentos de resistência no Brasil e no mundo? Me contem um pouquinho. Ó, uma pessoa respondeu não, outra pessoa respondeu sim. Muito bem. Quem mais? Quem mais tem curiosidade de saber? Um pouco. Não. Muito bem. Bora comentando aí para eu sentir como que a gente está de conhecimento. Beleza. Olha, tem até uma dica de uma pessoa aqui, um curso mais específico de empoderamento e de oratória. Quem sabe, né? Venha na aula da Catinha que vai falar de empoderamento, hein? Eu aprendi depois de me tornar, mas sempre tive interesse. Conheço nos Estados Unidos que veteranos de guerra foram apoiados pelo governo americano. Conheço um pouco, alguns. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não conheço tudo. A gente aqui não é o detentor de todo o conhecimento. A gente aqui funciona como uma pessoa mediadora do conhecimento. Então, eu vou trazer aqui alguns slides, a gente vai conversar sobre esse compilado, essa linha do tempo histórica, e eu conto com a ajuda de quem está aí e que conhece um pouquinho, também contribuindo nos comentários no chat, para a gente ir trocando essa ideia sobre a história da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, beleza? Então, vamos juntos e juntas. Olha só, senhoras e senhores, quero contar para vocês que, na antiguidade, pessoas com deficiência não tinham direito à vida. O homem precisava do corpo para sobreviver, precisava caçar, e uma pessoa com deficiência colocava um grupo em risco. Nesse tempo, a gente era jogada dos precipícios. Se nascesse uma criança, um bebezinho com deficiência, davam para os leões comerem, não tínhamos nem chance. E olha só esse trecho que eu peguei aqui da história, que diz assim: matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos, afogamo-los. Não é devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis. Então veja. Misericórdia, estou vendo aqui os comentários de vocês. É forte, é impactante. A gente traz essa linha do tempo que é para a gente entender, né, como funcionava no passado e o que a gente também tem de impacto dessa cultura nos dias de hoje. Que ainda tem, né? Os olhares das pessoas em relação às pessoas com deficiência nos dias de hoje. Todo esse processo histórico que a gente vai trazer aqui impacta, claro, o olhar das outras pessoas sobre a pessoa com deficiência. O nosso próprio olhar, para quem adquiriu a deficiência na vida adulta, como eu, que adquiri aos 20 anos, que não tinha tanto contato com pessoas com deficiência, percebe esse olhar, né? Pelo olhar da pessoa sem deficiência, mas quem nasceu com a deficiência ou adquiriu na infância também percebe esse olhar do outro, né? Então, veja bem, na antiguidade não tínhamos direito à vida e as pessoas tinham permissão de nos matar porque dizia que a gente era inútil naquele momento e que não éramos saudáveis. Essa era a visão de pessoas com deficiência que se tinha ali naquela época, né? Depois, na Idade Média, a gente passou de ser exterminado para ser excluído. A gente não era mais exterminado, mas éramos excluídos. A gente não podia mais, não podiam mais assassinar a gente, mas com o advento da igreja, as famílias que tinham filhos com deficiência eram consideradas famílias pecadoras, porque a deficiência era considerada um castigo divino, né? Considerada como se não fôssemos criaturas de Deus. Olha isso, gente. Então, ou a gente era ignorada por a própria sorte,
ou a gente começou a ser escondido pelas famílias, preso num porão, num quartinho de fundo. Começaram a surgir algumas instituições também, onde pessoas com deficiência eram despejadas. A gente não era educado, a gente era apenas alimentado, não era desenvolvido. Tem aí o lance da roda dos enjeitados. A gente tem uma imagem de uma mulher colocando um bebezinho naquela roda, né, que tinha nas igrejas, que girava para as feiras pegarem a criança que tinha deficiência e levarem para um orfanato, para uma instituição. Aqui, ó, comentário: diziam que éramos pecadores, portanto era castigo ser pessoa com deficiência. Aqui outro comentário: nosso instinto primitivo era esse mesmo, de distinguir dos inúteis, mas uns ainda não reconhecem que essa discriminação é primitiva. Será que naquela época havia taxa alta de suicídio? Não sabemos, né? É uma boa questão aqui. Até hoje algumas pessoas acham que estamos doentes como castigo divino. Infelizmente ainda tem pessoas assim e escrevem isso ainda. Roda dos rejeitados ou dos rejeitados. Existem tribos indígenas que ainda fazem isso. As crianças que nascem com deficiência, eles enterram vivos. Boa. Então a gente, né, vamos trocando aqui esse conhecimento. É isso aí, gente. Porque a gente vai somando as nossas informações para a gente entender esse movimento. Olha só, pessoal. Eu trouxe aqui uma imagem que é um desenho do Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano. Foi produzido lá em 1490, há muito tempo. Mas essa imagem desse homem de braços e pernas abertas, nu, era considerado a representação perfeita. Diz aqui que apresenta o corpo humano a partir das proporções ideais. Então, tudo que fosse diferente desse homem vitruviano, que é um homem magro, musculoso, não era aceito. Imagina nos dias de hoje, né, gente? Que os corpos são tão diversos e que a gente começa a ter o orgulho de ser quem somos, né? E esse movimento que a gente quer incentivar. Mas houve um tempo onde tudo que era diferente da imagem do homem vitruviano era considerado um imperfeito e que não servia, né? Tô falando aí de 1490. Também houve, no fim do século XIX, início do século XX, o que a gente chamava de Circo dos Horrores, ou freak shows, que é um movimento forte que teve principalmente nos Estados Unidos. Nesse Circo dos Horrores, pessoas que tinham deficiência, pessoas albinas, pessoas com nanismo, pessoas diferentes, eram expostas como atrações desse circo. As pessoas pagavam para ver os corpos diferentes em vitrines e rir dos nossos corpos. Eu não sei se vocês já assistiram esse curta-metragem. É uma dica, hein? Tem no YouTube, chama O Circo das Borboletas, ou The Butterfly Circus. É um curta-metragem de 19 minutos que mostra esse pedacinho de realidade onde os Circo dos Horrores estavam em alta nos Estados Unidos. E, gente, aí você pergunta, mas por que as pessoas com deficiência se sujeitavam a isso? Porque para algumas pessoas essa era a única fonte de renda. Então era o único tipo de trabalho que essa pessoa conseguia. Por isso que algumas pessoas se sujeitavam a isso e se sujeitaram durante muito tempo. Mas era uma coisa horrorosa, né? A gente ficar na vitrine, né? Enfim. Vocês estão vendo minha tela ou caiu? Me contem. Tá aparecendo para vocês ou caiu? Acho que caiu, hein, gente? Caiu. Caiu. Vou voltar aqui então, hein? Obrigada, gente. Olha lá. Eu tô gostando de ver os comentários de vocês aí, viu? Obrigada pela contribuição de vocês. É tão importante porque a gente, no final das contas, aprende juntos, né? Juntos e juntas aqui.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o pessoal está comentando sobre esse momento aí. Obrigada a todo mundo que falou que caiu e que voltou. Tem um comentário aqui que diz: se você tem algo que nenhum outro homem tem, coragem, senhor Mendes, para Will. É um trecho desse curta-metragem. Pessoal, assistam, é gratuito, tem no YouTube em HD. Sim, era pela sobrevivência, infelizmente. Era um meio de sustento, infelizmente. Vale a pena, gente. Então, eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Porque a gente vai falando aqui da história das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, dando dicas de filmes e curtas que contam um pedacinho da nossa história. Beleza. Seguindo aqui, ali no, teve um movimento eugenista na época do Hitler, né? Era um programa desumano. Aliás, o Hitler, antes de eliminar os judeus no Holocausto, que foi uma coisa horrorosa, de impacto enorme, ele começou nesse movimento de eugenia com pessoas com deficiência. Esse programa chamava Action T4. Ele durou entre 1939 e 1941, mas continuou por baixo dos panos. Para ilustrar essa época, tem um curta-metragem, se você tem acesso à Netflix, é um curta-metragem de 14 minutos que chama Perdoai-nos as Nossas Ofensas, que mostra um pouquinho de como tudo isso começou. Nesse programa, qualquer pessoa com deficiência, qualquer uma, era condenada à eutanásia ou usada para experimentos. A desculpa é que a gente custava muito para o Estado. E mais tarde que a gente não era digno de continuar vivendo em meio à raça superior, entre aspas. Aquela raça superior almejada pelos nazistas. Uma coisa horrível, mas que aconteceu. Não é só um curta de ficção, é um curta que mostra o que aconteceu na história do mundo. Importante que a gente tenha noção que isso aconteceu com a gente, né, com as pessoas com deficiência. Muito bem, aqui, ó, também tinham parentes que aproveitavam a deficiência do filho, prima, etc, para ganhar dinheiro no circo dos horrores, de fato. Muito bem. Aqui, ó, um comentário de um de vocês. Em poucos minutos, o filme escancara um dos períodos mais sombrios da história e nos faz lembrar do valor da vida, da empatia e da coragem. Mais do que sobre o passado, o filme fala sobre o presente e quanto ainda precisamos lutar para que nenhuma vida seja descartada por ser diferente. É forte e é necessário. A Angélica Fontes falou: se formos fazer uma analogia com os dias de hoje, ainda tentam nos colocar em cargos menores. Meu sonho é ter e ver CEOs, diretoras, nos capacitamos muito. Boa, Angélica. Outra pessoa comentou que esse movimento veio do darwinismo, o nazismo aproveitou essa ideia. Outro comentário aqui: nos anos 2000, já ouvi relatos de médicos que incentivavam o aborto de algumas deficiências, como crianças com microcefalia, crianças com síndrome de Down também. Né, nos dias de hoje, não é só nos anos 2000, 2025, isso a gente precisa entender que a gente sofre consequências desse processo histórico. Esse processo histórico deixou respaldos, né, de eugenia. Então, a gente precisa estar atento e atenta ao que acontece no mundo. Muito bem, passando aqui, a gente tem um movimento pelos direitos civis que aconteceram lá nos Estados Unidos nas décadas de 50, 60 e 70. Para ilustrar esses movimentos, a dica aqui é do documentário Crip Camp, Revolução pela Inclusão. É um documentário que mostra pessoas reais, com deficiência, que participaram desses movimentos. E é um documentário grandão, tem 1 hora e pouco de doc. É impressionante. Toda vez que eu assisto, algo me chama a atenção. A Judy Hellman faleceu ano passado.
Ela é uma das pessoas que mais me chamou a atenção, porque no começo do documentário ela tem 17 anos, quando ela vai para aquela colônia de férias, né, para o acampamento de férias, junto com outras pessoas com deficiência. As pessoas podiam ser quem elas eram, do jeitinho que elas eram, com a diferença delas fazendo parte, e lá eles descobriram o amor, descobriram a amizade, descobriram o esporte, descobriram o papel de pessoas aliadas, que são pessoas sem deficiência, que apoiavam essa galera nesse acampamento. E lá eles fizeram contatos que durou a vida inteira. Então, mostra eles jovenzinhos, adolescentes, até eles mais velhos, assim, no documentário. É muito massa e é muito inspirador, né? A, Além da Judy Hellman, que me chamou muito a atenção nesse doc, uma outra mulher com deficiência que tinha sequela de paralisia cerebral, eu não me lembro o nome dela agora, me chamou a atenção muito nesse documentário que ela vai no médico com uma dor e o médico uma cirurgia para tirar. Como que é aquilo como que é o nome, gente? Me ajudem aí, que supura quando dói o abdômen, e aí a gente tem que fazer cirurgia para retirar? Esqueci, gente. Olha o meu cérebro. É, enfim, não é hérnia, é outra coisa. Me ajudem a lembrar. Apêndice, boa, apendicite, isso, gente, obrigada. O médico tirou o apêndice dela, mas ela não estava com apendicite. Ela estava com uma doença venérea chamada gonorreia. Só que o médico nem considerou que ela poderia ter uma vida sexual. Aí a gente tem o impacto do capacitismo médico. Isso me chamou tanto a atenção, como um médico opera uma mulher, tira o apêndice dela, sendo que ela não tem apendicite, ela tem gonorreia. Então, esse é um dos momentos do documentário que marcaram muito para mim, sabe? E isso deve ter acontecido com muitas pessoas com deficiência. E ela, no documentário, vejam se puderem, fica muito feliz quando descobre que tem uma doença venérea, porque ela começou a se relacionar sexualmente. Porque, pelo que ela ouvia da família e das pessoas próximas, ela nunca teria um namorado. Enfim, é impactante, mas é importante para a gente perceber, inclusive, quanto evoluímos e quanto ainda temos que evoluir, né, nesse processo histórico, né? A gente passou também pelo que a gente chama de apagamento da deficiência. Quem aí sabia ou sabe que Frida Kahlo foi uma mulher com deficiência? Quantas imagens que a gente vê da Frida na cadeira de rodas? Porque Frida foi uma artista conhecida internacionalmente. Ela já tinha sequela de pólio. Aos 19 anos ela sofreu um acidente e aí ficou um tempo acamada, usou um colete de gesso, né? E usou cadeira de rodas durante muito tempo. Acidente de ônibus, isso mesmo. Isso mesmo, gente. Só que quando a gente vê imagens da Frida, hoje, 2025, a gente não vê imagens dela na cadeira de rodas. Então, isso se chama apagamento da deficiência, sendo que ela pode ser uma referência para mulheres com deficiência, assim como, né, a gente teve um presidente dos Estados Unidos, que foi o Franklin Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, que também tinha sequela de pólio, usou muletas canadenses, usou cadeira de rodas, mas que quando a gente vê imagens dele no Google, no YouTube, a gente não vê a deficiência. A gente vê uma foto de rosto, uma foto de cintura para cima, a gente não vê os equipamentos de tecnologia assistiva, que são a cadeira de rodas, as muletas, e ter um presidente, a Angélica falou aí que gostaria de ver um CEO de empresa, né? Um presidente de um grande país, ter deficiência é uma grande representatividade, a gente se inspira e faz com que a gente perceba possibilidades de caminhos que a gente também pode chegar lá, não é? A gente quer ver mais de nós nas lideranças das empresas, na política, apresentando programas de TV, não é mesmo, gente? Lá nos anos 80, já aqui no Brasil, final dos anos 70, início dos anos
80, a gente teve algumas figuras centrais, importantíssimas no movimento das pessoas com deficiência. Pessoas aliadas, que são aquelas pessoas que não têm deficiência, mas que impulsionam a gente no lugar de privilégio delas, e algumas pessoas com deficiência, como a Isabel Maior, que é uma médica e foi a primeira secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Isabel Maior tem uma grande história para contar. Romeu Sasaki, que foi um grande aliado, ajudou a implementar a lei de cotas no Brasil. E ele era uma pessoa sem deficiência. Ele faleceu em 2022. Era chamado pai da inclusão, porque tem grande responsabilidade, escreveu livros, inclusive o que fala das 7 dimensões de acessibilidade, que a acessibilidade vai além da rampa. Elza Ambrosio, uma grande aliada também dos movimentos das pessoas com deficiência. A gente precisa honrar essas pessoas que vieram antes da gente e que fizeram grandes movimentos, né? Nós temos hoje uma jornalista com deficiência no Fantástico, é a Flávia Sintra, ela já está há 15 anos trabalhando no Fantástico, e a gente vê menos do que gostaria ela por lá, né? Muito bem, gente. Seguindo aqui, tem uma pessoa aqui que diz que é presidente de ONG há anos e ainda ouço pessoas comentarem como uma pessoa com deficiência comanda uma ONG. A gente tem que continuar lutando. Hoje em dia tem o Alex Duarte, que é um grande aliado, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, né, gente? Olha só, em 2003, entre 2003 e 2015, a gente teve um grande movimento chamado Movimento Superação, que era uma ONG que fazia movimentos de massa. Numa época que não existia ainda as redes sociais, né, gente? Como a gente tem hoje. O movimento de superação ia para a rua com o apoio da Rádio 89 Rock, levando muita gente com a faixa mostrar para mostre sua cara, mostre que você existe. A gente falava na rádio. Eu tô aqui, né, gente? Vocês estão vendo uma menina novinha aqui no canto direito da tela com uma água mineral, com um microfone, alguém está me entrevistando, sou eu com 20 e poucos anos fazendo parte dessas passeatas. E esse movimento virou um documentário, já que eu estou dando dicas de filmes, curtas e documentários, um documentário chamado Nada Sobre Nós Sem Nós, que está na Claro TV, que conta um pouquinho dessa história, do que esses jovens, meus amigos, fizeram aí para levar tanta gente para as ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e até na Argentina, em Santa Fé. Então, gente, eu já fui muito para a rua, viu? Olha, vou falar para vocês, esses movimentos, eles são muito importantes. A militância, o ativismo, ele é muito importante para as conquistas que a gente tem hoje, principalmente as conquistas que a gente tem de lei. Se tiverem acesso a Claro TV, assistam um documentário Nada Sobre Nós Sem Nós. Comentando aqui, hoje temos o Fernando Fernandes na Globo também, hoje a gente tem um apresentador, queremos mais, né? Um leão por dia ainda hoje. E aí, gente, hoje tem uma galera fazendo a parada PCD. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um pouquinho diferente do que o movimento Superação fazia, que a gente caminhava. É uma parada mesmo, as pessoas ficam num lugar fixo e vêm pessoas com deficiência para trazer essas conversas, para mostrar o movimento, para mostrar que as pessoas com deficiência existem. Você vê como vão se renovando os movimentos de luta, né? A gente vai ficando mais velho, eu tô com 44, a gente tem mais gente jovem indo para a rua com vontade de mostrar a cara, no Instagram, @paradapcd. E tem também um movimento de artistas com deficiência que não gosta da sigla PCD e que fala que o movimento DEF, né? Também tem essa galera. E é importante para a gente ver que até dentro da nossa comunidade existe uma diversidade. A gente tem opiniões diferentes, mas a luta, no final das contas, é a mesma, né, gente? Foi em Copacabana. Massa, eu sigo, que legal. Eu fui na Parada PCD em BH no mês passado, foi super legal. Teve apresentação de dança, de música, amei. Que bacana, gente. Quantas pessoas pretas com deficiência aqui hoje? Boa, Regina. Quantas pessoas com deficiência pretas nessa sala de treinamento hoje?
Comentem no chat. Eu. Por favor, que a gente quer saber também do recorte, porque a gente tem que falar de interseccionalidade. Afinal de contas, a deficiência não é a única característica, o único marcador social que nós temos. Eu, por exemplo, sou uma mulher, que é um marcador social importante. De 44 anos, sou 40 a mais e tenho deficiência. São 3 marcadores sociais. Eu posso sofrer machismo, eu posso sofrer etarismo já, né? E capacitismo. Se a pessoa for preta, ainda pode sofrer o racismo. Se for nordestina, tem algum nordestino aqui, gente? Pode sofrer xenofobia. Então, a gente, se for LGBT, se for uma pessoa lésbica, uma pessoa gay, uma pessoa trans, pode sofrer LGBTfobia. E é importante dizer que uma luta não invalida a outra, que a gente precisa ter respeito com todas as diferenças, sejam elas quais forem, né? Aqui, ó, sou 50 a mais e nordestino. Aqui um eu de pessoa preta, outra pessoa, sou negra, PCD e 50 a mais. Sou nortista. De que estado e cidade? Quero saber. Sou nordestino, sou 50 a mais, negro, PCD e cearense. A Angélica falou que tem origem indígena, quer ser uma CEO e conta com a Talento Incluir para apoiar nessa trilha. A gente apoia, hein, Angélica? Vamos conversar mais. Capacitismo médico é forte até hoje. Tô lendo aqui o comentário da Angélica, tá? E esse tipo de formação, volta aqui que tá subindo, vocês estão comentando muito. Espera aí que eu perdi o comentário. Perdi o comentário da Angélica, minha gente. Aqui, ó. Perdi, mas já vou achar. Esse tipo de formação deveriam fazer para as universidades, cursos de saúde, prefeitura, de fato. A gente faz no mercado de trabalho, né? Empresas como a TIM são super parceiras da Talento Incluir e a gente tem muito orgulho de atender a TIM que, em termos de números, porque a lei de cotas cobra quantidade e qualidade, né? E a TIM começa cobrando quantidade, né? A TIM já é uma empresa que cumpre a cota, mas como eu falei na semana passada, só 10% das empresas cumprem a cota, né, senhoras e senhores? A gente tem aí muito chão pela frente. Agora, a gente tem aí um histórico, né? A gente viu aí a história das pessoas com deficiência. Eu fiz um resumo em imagens do texto que eu estou mostrando aqui, então não vou lê-lo, porque falamos um pouquinho, dando dicas de filmes e curtas, mas quero dizer que a gente evoluiu também na política, com leis, os movimentos de massa, a militância, o ativismo, são importantes para que a gente conquiste alguns direitos, né? Então, em 1981, foi a declaração do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência pela ONU, né? E aí, muitas outras leis foram acontecendo até chegar em 1991 na Lei de Cotas, que é uma lei importante que impacta muito as empresas e a nossa vida como pessoa com deficiência, porque faz com que as empresas abram as portas para a gente e considerem a gente nos seus processos seletivos, né? Mas também em 2015, resumidamente aqui, a Lei Brasileira de Inclusão, ou a LBI, a lei mais jovem, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A lei mais jovem que aborda muitos direitos para a gente, né? Tem o objetivo de assegurar e promover em condições de igualdade o exercício de direitos fundamentais da pessoa com deficiência, visando a nossa inclusão e a nossa cidadania. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é a lei mais jovem. Eu, que trabalho com o tema, não conheço essa lei toda. A gente precisa se apropriar dela, conhecê-la, né? A gente consegue no Google ver os artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Na quinta-feira que vem, a Carol vai falar um pouco sobre capacitismo, né? E para vocês saberem, pela Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 88, capacitismo é crime. A pessoa é passiva de multa e de 1 a 3 anos de reclusão. E é importante que a gente saiba disso e fale
sobre isso, né? Então, essa conquista, e trago de novo o lema das pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós, porque quando começou aqueles movimentos por luta de direitos lá nos Estados Unidos, no final dos anos, nos anos 60, 70, final dos anos 50, anos 60 e 70, o lema nada sobre nós sem nós, ou nothing about us without us, veio forte. No documentário Creep Camp, a gente vê até a participação dos Panteras Negras, que é um movimento negro que era forte nos Estados Unidos, apoiando a luta das pessoas com deficiência. E eu acredito que os movimentos se unindo faz com que a gente fique mais forte, né? Nada sobre nós sem nós quer dizer que, por muito tempo, a sociedade fez para as pessoas com deficiência, pelas pessoas com deficiência, e já passou da hora da sociedade fazer com as pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, esse lema vem forte, junto da Convenção da ONU, que aconteceu em 2006, lá em Nova York, e que entrou em vigor mesmo em 2009. A Convenção da ONU, ela foi ratificada pelo Brasil como emenda constitucional e tem como propósito assegurar o exercício pelos direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, promovendo igualdade e o respeito à dignidade. A importância da Convenção da ONU, ela reside na mudança de paradigma do modelo médico para um modelo social da deficiência. No modelo médico, a gente olha só o laudo médico. No modelo social da deficiência, a gente olha a vida da pessoa, onde ela mora, com quem ela mora, se ela tem o recurso de acessibilidade que ela precisa, se ela usa transporte público, se ela usa transporte privado. E, né, no status de emenda constitucional, torna uma norma jurídica de alta hierarquia, exigindo que o Estado implemente políticas de inclusão e que elimine barreiras. Com isso, eu trago aí o conceito de deficiência segundo a Convenção da ONU, os critérios da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e a Lei Brasileira de Inclusão, lá no parágrafo 2, que diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo. Então, deficiência não é uma coisa temporária, ela é permanente ou de longo prazo. Que pode ter natureza física, a deficiência pode ser física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a nossa participação efetiva na sociedade. O que isso quer dizer? Que não é a nossa deficiência que nos impede de estar efetivamente, plenamente em sociedade, e sim as barreiras. E quais são essas barreiras? E aí eu trago as dimensões de acessibilidade do Romeu Sasaki, para fortalecer, né, o que é acessibilidade e quais são essas barreiras. A acessibilidade vai muito além de uma rampa e de um corrimão. Quando a gente pensa em acessibilidade, é muito comum a gente pensar na ausência de uma rampa, de um banheiro acessível, de um elevador. Sim, isso é acessibilidade arquitetônica, que é uma das dimensões. A barreira está na falta desses recursos de rampa, de banheiro acessível, mas existem outros tipos de acessibilidade, como a comunicacional. Então, eu estou aqui conversando com vocês e uma legenda está aparecendo aí. Aí a gente quebra a barreira de comunicação para uma pessoa surda, oralizada, que precisa ler a legenda. Quando eu abro a minha câmera, a pessoa surda pode ler os meus lábios. Aí a gente tem a Eliana e o Ricardo, que são nossos intérpretes de Libras. Quebra a barreira de comunicação aqui também para quem é surdo sinalizado. Mas tem as barreiras atitudinais, né? A acessibilidade atitudinal é quando a gente quebra o capacitismo, os estigmas, os paradigmas, os preconceitos. Essa é a primeira barreira que deveria ser quebrada, né? A Carol, fundadora da Talento Incluir, costuma perguntar: é mais fácil quebrar cabeça ou quebrar tijolo? É mais fácil a gente pegar uma marreta e quebrar um tijolo, mas quem manda quebrar os tijolos? As cabeças. Uma cabeça. Então, enquanto a gente não quebrar as cabeças, tijolos não serão quebrados e nenhuma outra barreira. Quebrar as barreiras atitudinais é importante,
Essa é uma das dimensões de acessibilidade. Ainda tem a digital, que são as barreiras tecnológicas, né? De acesso a sites, aplicativos, como esse Teams, né? Que a gente viu uma barreira ali quando tem aquele CAPTCHA para entrar. Depois me conta se algum de vocês teve dificuldade nesse CAPTCHA, porque alguns de vocês me procuraram dizendo que tiveram, quero saber. Tem a metodológica, que metodologia de trabalho que a gente usa, que metodologia de educação usam nas escolas. Tem a programática, as barreiras estão nas leis, nas normas. Geralmente elas não são visíveis, né? As leis não são visíveis. E são antigas, né? Há quanto tempo as leis foram feitas? A gente precisa quebrar algumas barreiras programáticas, ou seja, atualizar algumas normas, regulamentos e leis para que pessoas com deficiência sejam incluídas. E a acessibilidade instrumental, que fala da ferramenta de trabalho que a gente usa. É um computador, é um uniforme, é um equipamento de proteção individual. Ele está acessível para uma pessoa que tem nanismo, para uma pessoa gorda, para uma pessoa que não tem os dedos da mão, né? Olha só como a acessibilidade é muito mais ampla do que só corrimão e rampa, né? Tem também a natural, a acessibilidade natural fala da natureza. Nem sempre é possível a gente acessibilizar a natureza, mas é possível a gente trazer o que a gente chama de adaptação razoável. Vocês já ouviram falar? Primeira vez que eu ouvi falar sobre adaptação razoável, eu falei, nossa, que estranho, parece uma coisa feita de qualquer jeito, mas não é. Inclusive, a adaptação razoável está prevista na Lei Brasileira de Inclusão e é uma acessibilidade, uma adaptação feita para necessidade de um indivíduo. Quando a acessibilidade que aquela pessoa precisa não está nas normas, eu consigo, né, criar algo, às vezes é de baixo custo, às vezes sem custo, para que aquela pessoa fique independente no trabalho, por exemplo. Ou vá à praia. Quem aí já viu aqueles projetos de praia acessível, que tem aquela rampa, onde as pessoas que usam cadeira de rodas conseguem chegar pertinho do mar? Eu adoro, gente, porque na areia da praia eu fico atolada. Mas é uma adaptação razoável para quebrar uma barreira natural. E ela é sazonal, né? Tem que tirar e colocar, porque senão o mar engole, a areia cobre e tudo mais. Muito bem! Você já parou para pensar? E acho que já, porque a gente vem comentando muito aqui no chat. Aliás, gente, sensacional a participação de todos vocês. Muito obrigada, né? Já parou para pensar como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência hoje? Para entender o presente, a gente precisa conhecer o passado. Por isso que a gente quis trazer a nossa história, né? A história da nossa comunidade de pessoas com deficiência. E a gente viu aqui que os movimentos de luta, inclusive a gente está no mês de setembro, onde tem a data de 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, é uma data importante para a nossa comunidade. E a gente fala de luta porque a gente precisou de muita luta para chegar até aqui, não é verdade, gente? Só que a militância, ela é importante para que a gente tenha conquistado essas leis e conquiste alguns direitos. Até hoje ela é importante. Mas quando a gente vai para dentro da empresa, quando a gente vai para o mercado de trabalho, ela não funciona. Quando a gente está dentro da empresa, a gente precisa ser estratégico, estratégica e não militante. Porque senão, ao invés da gente construir pontes, a gente constrói muros. E não é isso que a gente quer. Então, a militância é importante ainda nos dias de hoje. O ativismo é importante, mas quando a gente está dentro das empresas, a gente precisa pensar estrategicamente, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas chegamos até aqui. Chegamos até aqui com todo esse processo histórico. Ora, gente, a gente aceitou ser carregado porque a gente queria participar da festa, não é? A gente aprendeu a sorrir para não ser taxado de mal-humorado, de revoltado. Mas se uma pessoa sem deficiência passasse o mínimo de descaso que a gente muitas vezes passa, ficaria incomodado por
Muito menos. A gente aprendeu a agradecer o mínimo, a comemorar o mínimo. Olha, tem uma rampa nesse bar. Olha, tem uma cadeira anfíbia nessa praia. Mas acessibilidade é o mínimo, né, gente? A gente está em 2025. Todo esse movimento, ele serviu para a gente chegar até aqui, mas para a gente evoluir. Evoluir como seres humanos, evoluir enquanto comunidade, né? Importante. Agora, de todos os movimentos, né? O pessoal aí puxou, quero saber quem são as pessoas negras que estão aqui no grupo com a gente. Todo esse. Quando a gente olha os movimentos de mulheres, de pessoas negras, da comunidade, própria comunidade LGBTQIAPN+, a gente vê muito a galera falando do orgulho de ser quem se é. E a gente percebe por aqui muitas vezes que na nossa comunidade de pessoas com deficiência a gente perde, a gente nem tem esse orgulho de ser quem a gente é. Até porque a deficiência muitas vezes vem de uma dor, de um luto, de uma perda, né? Mas a gente aqui precisa aprender a valorizar as nossas conquistas. A gente precisa ter orgulho de quem a gente é. Não por causa da deficiência, mas com a deficiência fazendo parte. Afinal de contas, chegamos até aqui com a nossa deficiência. Todas as conquistas que a gente já teve até hoje foi com a nossa deficiência fazendo parte, não é mesmo? A gente vai falar sobre isso no offline já já. Por aqui eu encerro a minha apresentação e agradeço muito a audiência de vocês. Bora repensar esses padrões? Valeu!